Leitura dos escritos sagrados do livro A Arte do Jorei, volume 1. Medicina divina. Importância do conhecimento da medicina divina. Missão do Mamerito, homem verdadeiro. Há tempo estou alertando para a chegada de um período de terror. Agora sinto que está próximo. O povo, contudo, ainda não percebeu as mudanças que começam a ocorrer. É certo que daqui a alguns anos aumentará de maneira assustadora o número de doentes. Muitas pessoas começarão a morrer repentinamente, sem que os médicos tenham condições de diagnosticar a causa. Ao mesmo tempo, surgirão em todas as partes do mundo doenças cada vez mais estranhas, para as quais não haverá tratamento eficiente. Como consequência dessa situação, ocorrerá um agravamento do estado de saúde da população em geral. Daí que, a partir dessa época, as pessoas começarão a duvidar da eficiência da medicina convencional. Por outro lado, os ensinamentos sobre a medicina divina passarão a ganhar importância e a serem entendidos e aceitos em larga escala e também em profundidade. Será um momento em que uma grande quantidade de doentes buscará o Jorei como o único meio de salvação, e os membros vão estar extremamente atarefados devido ao extenso número de horas durante as quais precisarão dedicar ministrando o Jorei. Posso afirmar, por isso, que nesse instante terá início a verdadeira cena do nosso trabalho. Até agora, Deus só tem preparado os atores, os instrumentos, que na verdade são cada um de vocês. Quando, porém, chegar a época da grande purificação, haverá tanto trabalho a ser executado, explicações dos meus ensinamentos e da canalização do Jorei, que com certeza faltará gente preparada para tão imensa tarefa. Em muitos casos, vai acontecer de o próprio médico desistir de tratar determinadas enfermidades quando, por exemplo, aplicar uma injeção e esta causar a morte repentina do paciente. Ao mesmo tempo, essa situação servirá de incentivo para as pessoas começarem a se lembrar daquilo que a gente vem divulgando sobre Jorei e doença, e dessa forma procurarem a luz de Deus como a única corda de salvação. Por isso, é preciso que haja muitos Mamerito, aptos a atender aqueles que solicitarem ajuda. Necessidade de compreensão correta dos ensinamentos. Dias atrás fui entrevistado por um jornalista e expliquei-lhe sobre a concretização de um mundo isento de doenças, miséria e conflitos. Após ouvir-me, disse-me que esse mundo idealizado por mim só poderia surgir num futuro muito distante. Repliquei afirmando que era exatamente o contrário, pois, enquanto estivesse vivo, iria concluir o estabelecimento, pelo menos, das bases desse mundo ideal. Continuando a questionar-me com enorme espanto, o jornalista perguntou-me quem iria fazer o Oricari depois que eu passasse para um outro mundo. Respondi-lhe que não haveria problema algum, porque, estando em outro plano, eu manifestaria uma força ainda maior. Entretanto, parece que ele não conseguiu entender-me. Difusão dos ensinamentos. Pouco a pouco, os ensinamentos da doutrina messiânica estão sendo difundidos devido ao consequente aumento de interesse das pessoas em geral. De outra parte, existe certa dificuldade em convencer quem acredita em princípios tão diferentes daqueles que servem de base para os ensinamentos que divulgam. Quando, porém, as pessoas começam a entendê-los, tudo fica mais fácil. Normalmente, na cabeça dos seres humanos estão solidificados muitos conceitos incorretos e, por isso, torna-se difícil dissolvê-los. Uma vez esclarecidos, porém, a verdade passa a ser perfeitamente entendida e aceita com muita facilidade. Aceitação da agricultura da grande natureza. Finalmente, grande número de pessoas já está aceitando a agricultura praticada sem a utilização de adubos, ou seja, aquela que é processada segundo os princípios da medicina divina, que me foram revelados por Deus.
Então, à medida que as pessoas começam a se alimentar com produtos não contaminados por agrotóxicos ou toxinas de adubos, todo o corpo e também o sangue vão ficando mais puros, a circulação melhora e a cabeça fica mais clara. Com isso, os ensinamentos penetram com facilidade e são compreendidos sem o menor problema. O plano de Deus faz parte do plano de Deus que, antes de acontecer a grande transformação, muitas pessoas se dediquem à divulgação da verdade sobre doença, jorei e agricultura da grande natureza. Por isso, alerto: todos os membros são chamados para esta missão. É interessante também observar que hoje são encontradas muitas pessoas já prontas a aceitar os ensinamentos e a entrar em sintonia com o jorei. De outra parte, alguns daqueles que recebem jorei têm ainda dificuldade em aceitar plenamente a verdade. Tal postura está relacionada à afinidade do espírito de cada pessoa com os ensinamentos que lhes são propostos. Em outras palavras, essa identificação com os princípios da doutrina messiânica corresponde a uma espécie de linha ou raça espiritual, cuja origem está na alma da própria pessoa. Mais tarde darei outras explicações sobre esse assunto. Urgência na formação de eficientes ministrantes de jorei. Primeiro passo para a formação de eficientes ministrantes de jorei é o esclarecimento sobre o que é a doença. Como a base fundamental para o estabelecimento do mundo de Miró é a eliminação das doenças da humanidade inteira, o trabalho inicial deve ter como finalidade a busca do entendimento profundo das causas das doenças. É notório que a cada dia aparecem novos medicamentos e novos métodos de cura, bem como modernas técnicas cirúrgicas. Essas descobertas continuam iludindo pesquisadores, médicos e também o próprio povo. É uma superstição que precisa ser destruída por completo. Entretanto, a eliminação total desse erro só vai ser concretizada quando, pelo aumento da intensidade do espírito do fogo, esse engano ficar evidente. Hoje já se percebe que a força da purificação está aumentando e, como consequência, subitamente, surgem várias e diferentes doenças. Por isso, estou alertando com antecedência para que não haja tantas vítimas. O que está atualmente acontecendo no mundo já é assustador, mas nada poderá ser comparado às ocorrências futuras, que serão extremamente alarmantes, algo além da nossa imaginação. Devemos, pois, estar preparados para tais eventualidades, a fim de que possamos socorrer o maior número possível de pessoas. Todos os mameritores de hoje são, na verdade, as pessoas que Deus chamou e as está preparando interiormente para torná-las verdadeiros profissionais do jorei. É esse, então, no momento, o trabalho mais importante, a que cada um de vocês deve dedicar-se com afinco. Vocês precisam tornar-se pessoas qualificadas. Devem atingir um nível tão alto de compreensão dos ensinamentos, de tal modo que possam ser considerados como bacharéis e doutores. Procurem, pois, estudar para conquistar esse nível. Qualificação espiritual. Para sabermos se temos ou não qualificação espiritual, basta observarmos se os acontecimentos da nossa vida estão ocorrendo conforme os nossos desejos. Se, porém, as coisas não ocorrem como a gente quer, é sinal de que ainda não estamos qualificados espiritualmente. Quando o nosso espírito estiver purificado, aí sim, todos os nossos desejos começam a ser realizados naturalmente. Foi assim que Deus criou o mundo. Então, o fato de não conseguirmos concretizar aquilo que almejamos significa que ainda temos muitas nuvens no corpo espiritual. Portanto, nosso objetivo essencial deve ser a eliminação dessas nuvens, não necessariamente pelo sofrimento, mas ao contrário, com muita alegria. Por isso, é preciso devotarmos muito esforço para salvarmos o maior número possível de pessoas.
Com essa atitude, todos nós receberemos sempre muita luz e nossa alma será purificada pelo sentimento de gratidão emanado por aqueles a quem prestamos auxílio espiritual. Então a nossa alma será purificada, não pela prática do ascetismo, mas em consequência de estarmos promovendo a felicidade dos nossos semelhantes. Para podermos realizar plenamente um eficiente trabalho de salvação, de ajuda aos outros, precisamos, antes de tudo, aprender a explicar os ensinamentos e também a ministrar Jorei corretamente. Torna-se, pois, indispensável ler várias vezes os escritos sagrados, procurando entender a verdade sobre todas as coisas, pensamentos, ações, acontecimentos, atitudes e etc. Agindo assim, ou seja, estando sempre disponíveis a aceitarmos o princípio certo, segundo o qual devemos pautar nossas vidas, estaremos constantemente purificando nossas almas e ao mesmo tempo ganhando força para podermos realizar com dignidade o trabalho de salvação e de ajuda a todos que nos solicitarem. Nossa alma será, pois, elevada à medida que estivermos proporcionando alegria e bem-estar aos outros, empenhados na salvação da humanidade. Muito obrigada a todos, uma boa noite.